Olá, bom dia a todos. Encerramos há pouco o nosso painel sobre os novos caminhos do mercado do espectro, e agora a gente vai contar com um curto painel com a ilustre presença do recém-nomeado secretário das Telecomunicações do Ministério das Comunicações, senhor Arthur Coimbra, que muito nos honra com a presença aqui no nosso 34º Seminário Internacional da BDTIC. É muito oportuno a sua participação conosco em razão da disponibilização e divulgação dos recentes relatórios da OCDE sobre o mercado brasileiro, o mercado das telecomunicações, o mercado audiovisual. Então, é uma honra estar aqui para ouvir um pouquinho, né, um pouquinho aí do Ministério, do trabalho que foi feito, um pouco de como o Ministério recebeu os achados e as críticas apontadas pela OCDE, como recebeu também as recomendações, em que medida o Ministério está se organizando juntamente com o resto do Poder Executivo e as interfaces com o Poder Legislativo, para levar adiante as recomendações. E aí a gente espera ouvir quais são as mais urgentes, as menos urgentes, se tem alguma expectativa, algum cronograma. Novamente, muito obrigada, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Beatriz, prazer revê-la. Agradeço à BDTIC pelo convite para estar aqui presente. Em função da premência do tempo, eu vou fazer uma fala um pouco mais sintética, né? O assunto é extenso, os relatórios, né, os reviews do OCDE são também bem profundos e amplos. Eu gostaria de começar primeiro contextualizando a atuação do Brasil junto ao OCDE. A gente está no processo de acessão, né? Agora, independentemente desse processo de acessão, o Brasil já vem se aproximando da organização em diversos setores, né, de atuação institucional do país. Um deles é o setor de economia digital. Nesse segmento, há cerca de 5 anos, a gente tem um trabalho muito mais firme, mais próximo com a OCDE. E nesse segmento, o Brasil ele é tido como referência. Uma série de assuntos e colaborações que nós temos feito com a OCDE tem demonstrado isso. Então, por exemplo, nós participamos ativamente, junto com a OCDE, da elaboração do Broadband Policy Toolkit 2017, a partir da experiência brasileira bem-sucedida de expansão da banda larga. A nossa estratégia de transformação digital também é tido como uma referência, assim como a nossa ainda em fase de elaboração estratégia de inteligência artificial, que também é reconhecido como uma boa referência para o mundo, especialmente entre os países da OCDE. Então, nesse sentido, a gente optou, né, há cerca de 2 anos e meio, por realizar esse review junto com a OCDE. A gente sabe que a OCDE recebe muitos pedidos de review, mas em função do Brasil, nessa área de telecomunicações, nunca ter tido um review feito pela OCDE, a gente conseguiu uma relativa prioridade da organização. Então, nós fizemos esse acordo, né, e esse review nada mais é do que uma leitura, né, um diagnóstico do ambiente institucional do país, em uma determinada área da economia, e a partir daí a OCDE faz, então, recomendações e avaliações com base nas melhores práticas internacionais. O documento ele não é propriamente vinculativo, quer dizer, o Brasil não é obrigado a seguir cada uma das palavras que está lá, né, assim, mas apesar disso, as reuniões da OCDE que se sucedem, especialmente do Comitê de Economia Digital, eles regularmente levantarão esse assunto e certamente o Brasil será indagado como está, então, a adesão, o tratamento desse review aqui no nosso país. E embora não seja vinculativo, ele é, digamos assim, informativo. A gente pelo menos, instado a dar uma resposta sobre esse review, ainda que a resposta seja, olha, consideramos tais e tais recomendações e consideramos, e em face disso, entendemos que não é apropriado sua adoção. Mas o que a gente não pode fazer é não fazer nada em relação a esse review, ainda que fazer alguma coisa se seja responder dizendo que para algumas recomendações nós, infelizmente, não seremos capazes de adotar. E é muito interessante ver o impacto que esse review tem em outros países que fizeram, Colômbia, México. México, especificamente, é um caso bastante emblemático. O México fez um review em 2012, também muito parecido com o nosso, para telecomunicações e radiodifusão,
E nesse review de 2012, a OCDE entendeu que, analisando o México, que não havia propriamente um órgão regulador efetivamente autônomo no México, havia muitos conflitos de competência, havia algumas superposições, né? E houve um entendimento de que o monopólio legal que a Telmex tinha na época retirava anualmente cerca de 26 bilhões de dólares de excedente do consumidor, que equivalia a 1,8% do PIB mexicano. Né? Isso era causado por cobrança excessiva dos usuários, também por uma série de contratações de serviços não realizados em função do alto preço. E naquela época a OCDE então fez 31 recomendações para o México. Né? E quais foram os impactos que a gente viu no México a esse respeito? Bom, vários impactos. O dono de uma empresa de telecomunicações mexicana entrou com 2 processos judiciais pessoalmente contra o secretário-geral da OCDE. O assunto virou tema de campanha presidencial no país. O candidato que mais defendia a implementação desse review venceu as eleições. O México, então, alterou sua Constituição e conseguiu dar cumprimento às recomendações, de forma que, em 2017, foi feito um segundo review para avaliar como estava a adoção desse review pelo México, e constatou-se que 28 das 31 recomendações foram implementadas, com queda forte de preços e aumento da competição, especialmente no mercado móvel. Bom, e no Brasil, como é que foi esse processo? Bom, no início de 2018, a gente começou então a negociação com a CDE, contratamos no fim do ano 2 reviews, um para telecomunicações e radiodifusão e um para estratégia de transformação digital. A primeira missão da OCDE ocorreu aqui em dezembro de 2018, a segunda missão em 2019, e a terceira missão presencial seria em 2020, né? Acabou não ocorrendo, tendo que ser remota em função das restrições de deslocamento em função da pandemia. Então, eu vou falar aqui mais especificamente sobre o review de telecomunicações. O review de telecomunicações, a gente pode dividir as recomendações e as avaliações em três linhas, né? Uma linha de marco institucional e regulatório, incluindo o melhor desenvolvimento de políticas públicas, uma linha de tributação, né? Tributação, que é um tema que ganhou volume ao longo das discussões, né? Quando a gente pediu para a OCDE tratar desse assunto no review, a princípio a expectativa, né, da OCDE era que isso pudesse ser tratado em um box, ou em uma seção de um capítulo. O tema foi crescendo e virou um capítulo autônomo, tamanha complexidade tributária que precisou ser endereçada no review. E também a terceira linha são as próprias condições de mercado, incluindo o aumento da competição em alguns mercados. Então, vou varrer cada uma dessas linhas rapidamente. Na primeira linha, que é a linha de marco institucional regulatório, temos aí várias recomendações, vou destacar algumas. A principal delas, talvez vocês já conheçam, que é criar uma agência reguladora unificada, né, que fiscalize os setores de comunicações e radiodifusão brasileiros por meio da união das funções regulatórias da Anatel, da Ancine e do Ministério. Então, criar um órgão responsável por regulação, essa recomendação se dá em função de existir pouca clareza na divisão das atividades da cadeia de valor, especialmente serviço de acesso condicionado, uma possibilidade constatada de conflitos insolúveis no posicionamento entre diferentes agências e órgãos, e em função das boas práticas internacionais nesse sentido, como é o caso da Austrália, da Hungria e do Reino Unido. Também houve uma recomendação na mesma linha, né, no sentido de separar a função de formulação de políticas e regulamentação, especialmente na área de audiovisual, né, e aí a gente tem, por exemplo, a área do fomento, né, que é muito importante lá na Ancine, né, essa é algo que a OCDE recomenda que se mantenha segregado das funções regulatórias, por exemplo. Teve uma avaliação bastante detalhada do papel do Tribunal de Contas da União, mas não só do TCU, né, dos mecanismos de controle externo e interno, né, com uma recomendação específica para que o TCU ele se concentre mais em avaliações ex post, né, e menos em determinações ex ante, para tentar equilibrar a prestação de contas do Poder Executivo com a independência regulatória, né, e também uma recomendação para que se limitasse, né,
a responsabilização pessoal de servidores públicos por decisões administrativas, estando elas efetivamente fundamentadas, né, e devidamente formalizadas. Além disso, especificamente referente à análise de impacto regulatório, o TCU entendeu que a agência, a Anatel, hoje no Brasil, tem um papel muito consistente na elaboração das AIRs, né, tem uma boa experiência entre as agências, a Anatel é a agência que mais tem consistência nessa análise, mas especialmente na análise qualitativa. Então, poderia ter um aprimoramento dessas análises de AIR, dessas AIRs, no aspecto quantitativo, bem como o estabelecimento de um órgão de supervisão externo, né, que revisasse essas análises de impacto regulatório das diferentes instituições e orientasse, né, a realização desse impacto em determinado sentido coeso. Bom, teve recomendação para que se criasse uma licença única, abrangendo inclusive radiodifusão. A gente sabe que tem limitações constitucionais no Brasil. Também uma recomendação para remover todas as restrições legais à integração da cadeia de valor TV por assinatura, e bem como a propriedade cruzada, né, na parte de produção e distribuição que existe hoje na lei do SEAC, especialmente a revogação dos artigos 5º e 6º da lei do SEAC, que foi expressamente recomendado pela OCDE. Temos também, ainda nessa seara, por fim, uma preocupação com o excesso de processos judiciais, né, processos judiciais, recursos judiciais à decisão do órgão regulador. Isso foi constatado em outros países da América do Sul também, por exemplo, nesse caso do review do México, e houve algumas recomendações lá que também foram feitas aqui. Por exemplo, focar em treinamento especializado de juízes para atuar na seara das telecomunicações, né, ou, se for o caso, criar varas ou segmentos especializados do judiciário nesse tema de comunicações e telecomunicações e radiodifusão. Então, acho que eu consegui resumir a primeira parte de marco regulatório institucional. Na segunda parte, segunda linha, que é referente à tributação, houve uma recomendação da OCDE no sentido de que o ICMS fosse harmonizado entre os estados e que se reduzisse ao máximo possível essas altas taxas de ICMS que todos conhecemos, né, para os serviços de comunicações, devido aos efeitos negativos sobre a adoção desses serviços. Além disso, a gente sabe que a maneira como o setor é tributado hoje abre espaço para várias arbitragens tributárias, que o serviço TV por assinatura tem uma alíquota, banda larga tem outra, aí tem o serviço de conexão à internet, que é serviço de valor adicionado, que não incide nada, nem ICMS, nem ISS. Então, essa confusão, uma confusão que a OCDE recomenda que seja extinta, né, e fazendo isso pela harmonização das alíquotas, sabendo que em longo prazo o ideal seria buscar uma reforma estrutural, né, dos impostos indiretos no Brasil, para evitar todas as distorções causadas pelos atuais tratamentos tributários dados ao setor. Também na linha tributária, a ideia de integrar os fundos setoriais em um único fundo para reduzir custos e aumentar a eficiência. É algo que a Anatel já vinha estudando, né, você ter pelo menos uma contribuição unificada, você diminuir o peso dos impostos, especialmente do Fistel, das taxas, que são taxas regressivas, né? Você tributa com a mesma alíquota, que na verdade é uma alíquota fixa, né? Não é uma alíquota em percentual, sobre cada um dos terminais. Garantindo, então, que as contribuições para os fundos sejam usadas para desenvolver ainda mais a economia digital no Brasil, incluindo a implantação de redes de banda larga. Nós tivemos a boa notícia da aprovação na semana passada do PL 172 pelo Congresso Nacional, vindo à sanção, então, nos próximos dias. Também uma recomendação para que se evite usar os recursos de fundos para cobrir o déficit orçamentário da União, porque isso, na verdade, seria uma dupla tributação, seria um caso de tributação no entendimento do OCDE. E, no longo prazo, eles recomendam que se considere a abolição de contribuições setoriais.
E para a gente que é aqui do Brasil, a gente estranha muito essa recomendação, porque o nosso sistema é tão distorcido, né, que quando alguém recomenda abolir a contribuição setorial e também recomenda usar o fundo para a finalidade que é legalmente estabelecida, o FUST, ninguém entende muito bem. Você quer que eu use o FUST ou você quer que eu elimine a contribuição que vai para o FUST? Na verdade, as duas coisas. Né? O entendimento de que o ideal seria que esses projetos fossem custeados não por contribuições setoriais, incidentes especificamente sobre órgãos de telecomunicações, mas sobre empresas de telecomunicações, mas com recursos de impostos, né, oriundos da economia brasileira como um todo. Então, é nesse sentido que a recomendação da OCDE vem. Bom, ainda, e por fim, nessa linha de tributação, eu chamo a atenção também para uma recomendação referente à promoção da entrada dos países do Mercosul no acordo da OMC sobre tecnologia da informação. Esse acordo sobre tecnologia da informação da OMC, ela projeta um horizonte de redução, né, e eliminação dos impostos de importação que incidem sobre bens de tecnologia de informação e comunicação. A constatação da OCDE é que o Brasil, na época do review, possuía somente 34 bens de TIC que eram isentos de imposto de importação, todos os outros tinham algum tipo de imposto, e uma constatação de que se o Brasil aderisse a esse acordo da OMC, a gente poderia aumentar o crescimento do nosso PIB em 0,08 pontos percentuais só no primeiro ano. Né? E, evidentemente, isso, por meio de ganhos sinérgicos, de eficiência, no longo prazo isso aumentaria. E também uma percepção empírica da OCDE de que, aderindo a esse acordo, a gente teria, então, um aumento da arrecadação tributária decorrente desse maior crescimento e que superaria a perda de receitas com o imposto de importação. A gente sabe que essa é uma recomendação que precisa ser ponderada com mecanismos de política industrial que o Brasil possui, e isso vem sendo conversado com o Ministério da Economia, para ver em que medida seria possível aderirmos ou não a essa recomendação. E, por fim, uma série de recomendações voltadas a condições de mercado, desde reduzindo barreiras de entrada referentemente a compartilhamento de infraestrutura, direito de passagem, que é uma coisa que a gente já começou a fazer mais intensamente com o decreto 10.480, regulamentou a lei das antenas, né, uma recomendação expressa para que o governo federal, né, publique normas, né, com a orientação de adoção da regra do silêncio positivo, que é o que foi feito no decreto 10.480, recomendações para a promoção da internet das coisas, eliminando as taxas do Fistel, que é o PL 6549, que também foi sancionado na semana passada, certamente impulsionado, né, no contexto por essas avaliações da OCDE. Recomendação para que, considerando a possibilidade que a Anatel tem de realizar, né, as renovações de espectro sucessivamente, que isso seja feito mais com parcimônia, né, com muita análise, muito cuidado, melhorar a transparência dos planos de serviços de telecomunicações para os consumidores em relação a preço, e conduzir, essa é muito interessante, conduzir avaliações ex post de decisões de fusão significativas no setor de comunicações, analisando tanto os efeitos pecuniários quanto não pecuniários, né, comparando com os efeitos inicialmente esperados. Quer dizer, quando você autoriza a realização de uma mudança estrutural no mercado, uma fusão, uma aquisição, que seja feita uma avaliação, então, ex post de qual foi o resultado efetivamente a partir disso. Então, assim, tentei resumir ao máximo, em função do tempo, temos ainda aí poucos minutos antes que eu precise sair, mas a implementação ela vai ser guiada por uma instância de coordenação aqui dentro do Ministério das Comunicações. Essa implementação, ela, na verdade, vai consistir numa resposta a essas recomendações. A gente não é obrigado a adotar as recomendações, mas a gente precisa dar uma resposta a elas. Evidentemente, vamos nos esforçar para adotar aquelas que forem possíveis de serem adotadas,
mas a gente se apoia bastante na Casa Civil para lidar com as recomendações que extrapolam os limites do Ministério e do próprio Poder Executivo. Esse certamente é um tema central para 2021. Bom, secretário, muito obrigada aí por essa explanação enxuta. Acho que foi um desafio conseguir falar em poucos minutos de tantos temas, mas essa divisão aí das 3 linhas e trazendo os maiores highlights de cada uma delas foi ótimo, deu para nos dar uma visão horizontal aí das recomendações, e uma das minhas perguntas já foi respondida, que era como está sendo endereçado o que foi recomendado, e aí tem essa criação desse grupo. E aí eu entendo que esse comitê, esse grupo que foi criado, serão muitas as interfaces, né? Porque você tem diversas recomendações que transcendem o Poder Executivo. Então, toda a questão da tributação necessariamente é preciso lidar com o Legislativo. A questão do Tribunal de Contas da União, na verdade, é algo que o Brasil já vinha debatendo internamente, a gente já vinha enfrentando essa situação, já se tinham diferentes vozes fazendo críticas semelhantes. Então, é outro tipo de interface que eu imagino que o Executivo vai fazer junto ao Tribunal de Contas da União. E, nesse aspecto, eu imagino que tudo que dependa, que não seja unicamente do Poder Executivo, exige um pouco mais de esforço, de trabalho coordenado, e foi uma boa notícia na semana passada que nós tivemos do FUST, dos dispositivos de IoT, e talvez tenha sido, então, uma reação já a essas recomendações. Qual que é a sua percepção do senhor enquanto secretário dentro do Executivo nessas interfaces com os outros poderes e de como isso está sendo visto, e se a gente pode esperar que mais projetos de lei andem e mais coisas aconteçam aí no curto prazo? Isso, a gente vem trabalhando muito firme em todos aqueles assuntos, né? Por exemplo, o PL 6549 ele não nasceu da noite para o dia, ele existe já há bastante tempo, foi aprovado na Câmara, então proposto pelo deputado Vitor Lippe, veio para o Senado Federal e agora foi aprovado para via sanção. A minha percepção é de que já existia uma compreensão sobre a importância desses assuntos, tá? E essas avaliações do OCDE, ao trazerem luz sobre esses assuntos, sobre a importância transversal desses temas, criou um ambiente propício para que essas aprovações ocorressem rapidamente. Tanto o PL 6549 quanto o PL do FUST certamente foram beneficiados, né, a sua aprovação foi beneficiada por essas avaliações da OCDE, que foram amplamente divulgadas. Tivemos um lançamento bastante grande disso no Ministério das Relações Exteriores e trabalharemos muito mais nessa agenda no ano que vem. E minha última pergunta para encerrarmos, para não atrapalhar a sua agenda, sobre ainda falando da primeira linha aí do marco institucional, dessa primeira parte do relatório, teve recentemente uma proposta de projeto que foi levada pelo Ministério para a Casa Civil a respeito de uma nova agência, e no projeto que foi endereçado, ele tem contornos um pouco distintos dos contornos que foram recomendados pela OCDE. Podemos esperar algum tipo de movimentação para ampliar um pouco o escopo daquela proposta que foi encaminhada pelo ministro das Comunicações da Casa Civil em relação a uma futura nova agência reguladora que tenha os contornos mais parecidos com esse da recomendação? Tem alguma palavra que o senhor já pode nos dar a respeito disso? Ainda é muito cedo? Olha, Beatriz, de fato, né, houve um encaminhamento no sentido de adoção das competências referentes ao setor postal, né, também pela Anatel. É um anteprojeto de lei, né, ainda está passando por discussões na Casa Civil. O ministro Fábio Faria levou essa proposta, né, lá para a Casa Civil. Agora, é pouco provável que já nesse contexto a gente já faça uma ampliação maior ainda para dar atendimento imediato à recomendação da OCDE de criação de uma agência reguladora maior, porque essa discussão ainda será realizada,
né? Assim, esse assunto precisa ser internalizado, a gente precisa conversar com a Cine, conversar com a Secretaria de Cultura, estudar quais seriam os impactos, quais seriam as consequências positivas ou negativas, conversar com o Ministério da Economia sobre os impactos fiscais que isso pode trazer, se são positivos ou negativos. De repente, eu acredito que haja uma grande economia administrativa, né, em se realizando isso. E aí sim, uma maturidade sobre como implementar. Eu acho que são tempos diferentes. É pouco provável que essa proposta que hoje se encontra em discussão na Casa Civil passe a absorver imediatamente também essa discussão. Perfeito. Bom, secretário, muito obrigada pelo tempo disponibilizado, peço desculpas aí pelo atraso do painel anterior, que tomou um pouquinho do tempo que a gente poderia até aproveitar um pouco mais aqui para tratar do relatório, mas, enfim, foi amplamente divulgado, teremos muitas oportunidades, acho que é um trabalho aí de anos pela frente que vamos enfrentar, tendo em vista essas recomendações. Mas muito obrigada, agradeço muito em nome da BDTIC, foi um prazer e esperamos encontrá-los aí em futuros eventos, já avançado aí nas tarefas e nos planos de ações que teremos aqui da Pravent por parte do governo. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, lembrando que nós temos um outro painel às 16 horas, que vai tratar do mercado de infraestrutura, postes, antenas, alguma das coisas que o secretário acabou de mencionar, redes neutras. Esperamos todos vocês, as sessões são gravadas, quem não teve tempo de assistir, pode ir lá acessar o site do evento para assistir on demand. Muito obrigada, pessoal, foi um prazer.